Olá, senhores. Vamos agora para a nossa segunda aula. Os objetivos de aprendizagem. Ao final desta aula, os participantes serão capazes de conceituar incêndio florestal, conceituar queima controlada, conceituar queima prescrita, citar e explicar os elementos que alteram o incêndio florestal e citar e explicar as partes de incêndio florestal. Todos esses conhecimentos são primordiais para o comandante de uma operação, tá? Pois bem, o que é incêndio florestal? Incêndio florestal é qualquer fogo não controlado e não planejado, tá? Que incide qualquer floresta, demais vegetações, seja nativa ou seja plantada em áreas rurais e que, independente da fonte de ignição, exige a resposta. Essa definição é o que está na Lei 14.994, de 2024, tá? Que é o Plano Nacional de Manejo do Fogo. Ela que aborda que o incêndio florestal é um fogo não controlado e não planejado, mas ele define agora aqui apenas em áreas rurais, tá? No meu entendimento, essa definição ficou incompleta. Desse modo, eu trouxe aqui a definição também da NBR 17.190, de 2024, tá? Que também é bem nova, a novidade aí nessa área de incêndios florestais, que diz que incêndio florestal é qualquer fogo descontrolado, tá? Fora de controle, que se propaga livremente em qualquer vegetação, plantada, natural ou plantada em áreas naturais. E aqui ela fica mais completa, que ela define tanto rurais quanto urbanas, tendo em vista que nós temos vários incêndios florestais em áreas urbanas também, tá? Queima controlada. Queima controlada é o uso planejado, monitorado e controlado do fogo, realizado para fins de agro-silvopastoris em áreas determinadas e sob condições específicas. Ou seja, já é o uso do fogo diferente de incêndio florestal. Então, é o uso do fogo de forma planejada. Tá? Essa primeira definição também está na Lei 14.994. E a NBR também traz outra definição, que é o uso do fogo de forma autorizada ou permitida por leis em áreas determinadas e sob condições específicas de forma planejada, monitorada e controlada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqui no Tocantins é autorizado o uso do fogo. Tá? Nós temos o Código Florestal, que ele diz que, seu artigo, que o uso do fogo é proibido, salvo algumas exceções. Tá? Uma dessas exceções que o Código Florestal traz é sobre a prática para fim de agro-silvopastoris. Tá? E aqui no Estado, nós temos algumas normas, algumas leis que permitem o uso do fogo, desde que seja de forma autorizada. O órgão que autoriza a queima controlada aqui no Estado é o Naturatins. Tá? Então, a pessoa que quer realizar uma queima controlada, ela tem que entrar no site, tá? Lá do Naturatins, e de responsabilidade da pessoa, ela se autorresponsabiliza, pois ela preenche os dados e, ao final do preenchimento de todos os dados, é emitido o documento com a autorização da queima controlada. Ao preencher lá no site do Naturatins, ele se compromete que vai realizar um planejamento na queima. Tá? Vai definir as técnicas, os equipamentos, que vai realizar o reconhecimento da área, vai limitar a ação do fogo, tá? Organizando tudo de forma que não venha a haver risco. Tá? E durante a queima vai manter uma equipe de plantão, tá? Equipada para que se evite que o fogo saia do controle e se torne um incêndio florestal. Uma observação é quanto ao período proibitivo, que todos os anos, no pico da estiagem, que compreende do mês de julho até o mês de setembro, é proibido, tá? A emissão de autorização de queima controlada. Então, nesse período de julho, esse ano foi de 12 de julho a 30 de outubro, tá? Foi proibido qualquer autorização de queima controlada. Se alguém tiver
realizado o pedido de autorização e não tenha realizado, se entrou nesse período, automaticamente essa autorização ela é cancelada, tá? E nós temos também outra definição, que é a queima prescrita. A queima prescrita é o uso planejado, monitorado e controlado do fogo, realizado para fins de conservação, pesquisa, manejo em áreas determinadas sob condições específicas. A diferença de queima controlada e queima prescrita é a finalidade e quem executa. Quem executa a queima controlada é o particular, quem quer fazer ali a queima para fins de renovação de pastagem, para plantação, para essa finalidade. Já a queima prescrita tem a finalidade de conservação, tá? Por exemplo, pessoal, a brigada do Naturatins realiza muitas queimas prescritas com fins de conservação, ou seja, para diminuir a quantidade de matéria orgânica é feita no início do período de estiagem, tá? E quando chegar no auge da seca, né, a matéria orgânica não venha estar tão acumulada e venha diminuir, venha mitigar ali o risco de incêndio. Também de pesquisa, temos várias situações em que universidades realizam para fim de pesquisa e manejo em áreas determinadas, tá? Então, quem executa também a queima prescrita são instituições públicas. Outra definição é com relação ao foco de calor, que são temperaturas captadas por sensores dos satélites, tá? E o satélite ele consegue capturar e identificar um foco de calor quando a temperatura está acima de 47 graus e venha a ter um tamanho mínimo de 30 metros, uma linha de fogo de 30 metros por 1 metro de largura, tá? Um foco de calor não é necessariamente um incêndio florestal. Pode ser um incêndio florestal? Pode, mas nem todo foco de calor é um incêndio florestal. Muitas das vezes pode ser uma queima prescrita, pode ser uma queima controlada, ou pode ser apenas uma linha que está ali delimitada por alguma área, tá? Os elementos que alteram o comportamento do fogo. Diante de um grande incêndio, é praticamente impossível nós dizermos 100% como que aquele fogo ele vai se proceder. Todavia, esses elementos, né, que alteram o comportamento do fogo nos dá uma previsão de como ele pode se comportar. E isso é muito útil no planejamento da operação, nas ações que a equipe de combate vai realizar. Desse modo, de forma didática, foi criado o triângulo do comportamento dos incêndios florestais, que é o triângulo do incêndio florestal, tá? Que nele são 3 elementos. Isso aqui é diferente do triângulo do fogo, tá? Nesse triângulo dos incêndios florestais nós temos clima-tempo, que é a climatologia, terreno, que é a topografia, vegetação, que são o combustível. Dentre cada um desses aqui tem algumas características. Por exemplo, na topografia, né, a influência topográfica, nós temos a exposição, tá? Que isso aqui refere-se com relação à quantidade de sol que é emitida, de radiação solar que é emitida naquela região, né? Naquela região de vegetação, tá? Então, aqui no hemisfério sul, a incidência solar. O que mais recebe incidência solar é a face da região norte. Essa região norte aqui não está se referindo com relação ao norte, por exemplo, do estado ou ao sul do estado. Está se referindo ao norte daquela área. Por exemplo, aqui se tem um morro, é o norte daquele morro. Se aquele morro está mais voltado para o norte. Então, aquela área norte vai receber mais incidência solar. Seguido da face oeste, terceiro da face leste, a face sul praticamente ela não recebe radiação. Mas a principal influência topográfica tem a ver com a inclinação do terreno. Quanto mais inclinado o terreno, maior o risco do incêndio, tá? Então, a propagação dos fogos em aclive. A aproximação do fogo e combustível, ou seja, se observar na imagem aqui à direita, o fogo ele vai estar de forma mais próxima ao combustível que está acima, tá? Isso vai provocando uma radiação maior, provocando a desidratação desses combustíveis e automaticamente secando mais rapidamente.
O ar quente que sobe, né, que nós sabemos que o ar quente ele é menos denso do que o ar frio, então a tendência é subir. Quando ele vai subindo, ele também vai provocando essa desidratação nos combustíveis, tá? E o ar fresco que está abaixo, ele vai sugando o oxigênio e vai alimentando aqui as chamas. Então a quantidade de calor, a secagem é mais rápida e o material combustível da parte superior entra em combustão mais rapidamente. Diferente se o fogo, e nesse caso aqui, é quando o fogo está subindo. Quando o fogo está descendo, ele está ao contrário. Ou seja, o ar quente que está subindo e o ar frio que está aqui por baixo sendo sugado, vai formando como se fosse um freio. Então o fogo ele desce com menos intensidade. Tá? Com relação à influência meteorológica, climatológica, dentre todas as condições, os elementos que alteram o comportamento do fogo, essa influência é o que é mais dinâmica, é o que muda com mais frequência. Dela nós temos temperatura, vento, a precipitação, tá? Da temperatura, nós temos que, nós vamos ver mais à frente com relação à regra dos 30, e aqui no Tocantins nós temos temperatura quase sempre acima de 30 graus, né, que é o que torna os incêndios com maior risco. Ela atua tanto na vegetação, tá, no processo de secagem, desidratação, quanto também no desgaste do combatente. O vento é um dos elementos que mais altera o comportamento do fogo, tá? Porque ele desloca o ar, ele fornece oxigênio, ele inclina as chamas, ele dá a direção do vento, ele seca o material, ele transporta fagulhas, né, quentes de um certo ponto para outro, saltando muitas das vezes grandes aceiros, provocando focos secundários. Tá? Esse aqui é um elemento que deve ser muito, e isso aqui é automático, quando você chega no incêndio para se avaliar. Tá? Tem que ser muito avaliado isso aqui, muito bem, sempre está acompanhando com relação à ação do vento. Nós temos outro elemento, que é a umidade relativa do ar, que nada mais é do que a quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Quanto mais vapor de água presente no ar atmosférico, menor é o risco de incêndio. Por quê? Nós sabemos que a água é um dos agentes extintores com mais poder, né, de ação com relação ao calor, né, da retirada do calor. Então, quanto maior a umidade, menor o risco de incêndio. Quanto menor a umidade, maior o risco de incêndio. E outra característica é a precipitação. A precipitação que nós temos é chuvas e orvalho. Tá? Isso é nítido, por exemplo, mês de setembro. Nós temos muita seca, muito vento, a umidade relativa do ar sempre é baixa. E o mês de outubro, os incêndios caem, o número de incêndios cai drasticamente. Por quê? Porque começa a precipitar, ou seja, começa a chover. Então, as primeiras chuvas já dá aquela calmaria frente aí aos incêndios. A influência dos combustíveis. Nós temos combustíveis aéreos, superficiais, tá? Perigosos, semiperigosos e verdes. Ou seja, isso aqui, quanto à localização, trata-se da localidade dos incêndios, onde eles vão ocorrer, se vai ser incêndio de copa, subterrâneo ou de superfície. E quanto ao tipo, a característica dos combustíveis, quando é perigoso, são aqueles combustíveis que são finos, por exemplo, capim, aqueles galhos finos que estiverem bem secos, então torna-se altamente perigoso, de fácil ignição, de fácil combustão, e rapidamente será a sua propagação. Semiperigoso será aqueles mais grossos, já troncos de árvores. Por que é semiperigoso? Porque o seu poder, o seu tempo de ignição e de propagação é menor. Então nós temos mais tempo para dar uma resposta. E os combustíveis verdes, que tem muita umidade. O combustível verde praticamente ele não entra em ignição, em combustão. Quanto à classificação dos incêndios, nós temos incêndio de copa, de superfície, incêndio subterrâneo. O mais comum que nós temos é o incêndio de superfície, tá? É o mais comum do Brasil.
tá? Geralmente, os incêndios de copa, ele inicia, nem sempre, nem 100%, mas quase todas as vezes eles se iniciam do incêndio de superfície. Aqui no estado nós quase não temos incêndio subterrâneo. Em algumas localidades, regiões de brejos, né? Regiões alagadas, que no período seco seca e nós temos bastante matéria orgânica subterrânea que acaba entrando em ignição. Mas o nosso principal é os incêndios de superfície, que são aqueles incêndios que ocorrem até 1,80 m. Acima de 1,80 m, classifica-se como incêndio de copa. E nós temos a regra dos 30. Essa regra dos 30 foi desenvolvida pelos especialistas na Espanha. Na Espanha, lá tem muito casos de grandes incêndios, devido a um conjunto, né, de características que se une e torna os incêndios de grandes proporções. E essa regra foi instituída, foi inserida no contexto aqui do Brasil e aqui no Tocantins especificamente, tendo em vista que temos muitas características dessa regra. Por exemplo, ela diz que quando se tem mais de 30 graus, né, a temperatura do ar está mais de 30 graus, desculpa, mais de 30% de inclinação do terreno, a umidade relativa do ar está inferior a 30%, o vento está superior a 30 km por hora em mais de 30 dias sem chuva, são características que, quando formam um conjunto, o índice e o alto risco de incêndio é enorme. Tá? E quando se inicia um incêndio, a sua propagação é muito rápida, o que torna muito difícil o combate. Prova disso aí, o mês de setembro, como é de conhecimento de todos, é o mês que tem mais focos de incêndio e mais ocorrências de combate, né? Nós temos aqui, por exemplo, aqui em Palmas, nós temos aqui a Serra do Lajeado. Quando o mês de setembro pega fogo aqui, é o Deus nos acuda. Por quê? Porque é o conjunto dessas características, né? A inclinação do terreno, mais de 30%, a umidade relativa do ar, sempre abaixo de 30%, muitas das vezes chega a 15%, 12%, extremamente, o risco é extremo, né? Mais de 30 dias de chuva, nós sabemos que o período de chuva de abril, período de seca, melhor dizendo, de abril até outubro, né? Ou seja, é recorrente aqui todo ano, passarmos aí muito, muito mais do que 30 dias sem chuva, tá? Com relação ao horário de propagação de intensidade dos incêndios, né? Nós temos aqui que o pico ocorre do horário de 14 horas às 16 horas. A gente viu que na queima controlada tem que ser observado algumas características no planejamento, né? Uma dessas características é o horário de queima. Não pode ser realizado a qualquer horário. Tá? Vou fazer uma queima prescrita, uma queima controlada, no horário de 14 às 16, é bucha, entendeu? É uma bola de aço, é você caçar pau para a cabeça. Eu não estou falando com relação à técnica do contrafogo, porque se nós formos combater um incêndio e for necessário utilizar o contrafogo, não importa o horário, tá? Mas aqui nós observamos que, por exemplo, o horário que a propagação está menor é o horário de madrugada aqui, ó. Horário aqui de entre 3 às 5 horas da manhã. Desse modo, é o melhor horário para se combater. Não existe essa, senhores, de que o bombeiro não combate incêndio florestal à noite. O bombeiro combate. Todavia que tem que levar em consideração os riscos, né? Características do terreno tem que ser avaliada, mas o bombeiro combate, sendo que à noite é o melhor horário para se combater, porque a temperatura está menor, isso dá até mais um conforto para o combatente, e o combate torna-se até mais rápido, tá? Aqui nós temos essa figura, que aqui nós temos as partes, né, de um incêndio florestal. Claro que isso varia muito, dependendo do incêndio, da localidade, mas as laterais nós temos como flanco esquerdo. Por que é flanco esquerdo? Porque está do lado esquerdo. Flanco direito, porque está do lado direito. Aqui onde as chamas estão com maior intensidade,
onde está com maior presença de oxigênio, né? Como eu falei, o vento, ele dá o ritmo, a direção do incêndio. Nós temos aqui a cabeça do incêndio ou a frente principal. Nós temos outras situações que ocorrem, não em todos os incêndios, mas nós temos casos, por exemplo, de ocorrer um dedo. Entre o dedo aqui e esse outro flanco aqui, ó, nós temos o que nós chamamos de bolsa também, que é uma área muito perigosa para a equipe de combate, que pode ser cercada pelo fogo. Aqui, ao fundo, nós temos a retaguarda, o caule e a direção do incêndio. Nós temos aqui no meio uma ilha, área que pode servir de abrigo de animais ou até para a equipe estar se refrescando ali, dando aquele arejado ali no combate. Tá? E nós temos também aqui fogo secundário. Muitas das vezes o vento lança alguma faísca, ocorre frequentemente em combate, frequentemente. Lança alguma falha através da convecção e provoca focos secundários. Tá? Pois bem, senhores, revisão rápida aqui. Nós vimos qual o conceito de incêndio florestal, né? Incêndio descontrolado em qualquer forma vegetativa, sendo na área urbana ou na área rural. Tá? A diferença entre queima controlada e queima prescrita, que a queima controlada, o que diferencia as duas aqui é tanto a finalidade de quem executa. A queima controlada é executada pelo particular para fins silvopastoris. A queima prescrita é realizada por instituições públicas para fins de conservação, manejo, pesquisa. Com relação aos elementos, né, que alteram o incêndio florestal, nós temos o triângulo do incêndio florestal, né, que são meteorologia, climatologia, topografia e topografia e a característica dos combustíveis. Tá? Dentro da climatologia, nós temos aí a umidade relativa do ar, temperatura, os ventos, precipitação. Tá? Com relação à topografia, nós temos a exposição, né? e a inclinação aí topográfica. Né? Com relação ao combustível, nós temos incêndio de copos, incêndios subterrâneos, tá? E incêndio de superfície. Com relação à característica do tipo, né? Nós temos os combustíveis que são perigosos, semiperigosos, combustíveis verdes. Tá? E quanto à regra dos 30, tá? Por que a regra dos 30 é muito importante? Porque o conjunto dos elementos de temperatura elevada, baixa umidade relativa do ar, mais de 30 dias sem vento, ventos fortes, todo esse conjunto torna-se alto risco de incêndio e quando ocorre incêndio de grandes proporções e de difícil combate. Muito bem, senhores, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula.